Boa tarde, torcedor atleticano. Estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram com o professor Anderson Gomes, técnico do Atlético, na entrevista coletiva pré-jogo. Amanhã tem Atlético e Fortaleza às 9h30 no estádio Antônio Ascioli. Estamos recebendo aqui a imprensa, de forma tradicional, sempre acompanha, participa das coletivas e hoje também recebendo aqui os alunos de jornalismo esportivo da UFG. Estamos cumprimentando a todos vocês, sejam bem-vindos na figura do professor Alfredo, pessoa que a gente gosta, respeita e também procurou aqui, através do Álvaro, abrir as portas para que eles estejam conosco e vão daqui a pouco também participar da coletiva com o técnico Anderson Gomes. A imprensa está aqui para fazer as perguntas, nós vamos abrir a coletiva. Boa tarde, Anderson. 2 dias praticamente de preparação desde o último jogo, último empate. Queria saber como que foi o espírito depois daquele jogo, por tudo que aconteceu, e como que foi a conversa para esse próximo jogo agora contra o Fortaleza, o último jogo dentro de casa e sem o Luiz Fernando agora que está suspenso. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, após o jogo do Vasco, no vestiário assim, aquela sensação de frustração dos atletas, né, que a gente fez um bom jogo. No meu modo de ver o jogo, a gente controlou bem o Vasco, tive a oportunidade de fazer mais de 2 gols, né, como nós fizemos, e mais uma vez uma infelicidade ali no finalzinho, ali numa falha ali, o Vasco empatou o jogo, né? Então, para o jogo de amanhã é mais nessa questão da recuperação dos atletas, sem o Luiz Fernando, né, um jogador importante que fez 2 gols aí, e vamos montar essa equipe ideal para esse jogo contra o Fortaleza. São 6 pontos a ser disputados ainda. Mais uma vez, repetindo o que eu vim falando, fazer o máximo de pontos possível nesses 2 jogos que nós temos aí, um em casa e um fora, para fechar bem o campeonato. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Você, acho que nunca na história desse país deu tanta entrevista, né, cara? Vai sentir saudade, hein? Quando chegar o novo treinador. E é essa a pergunta. O que você sabe, qual conhecimento você tem do Rafael Guanais? E como vai ser a sintonia, né? Você auxiliando ele ali na temporada 2025. O Adson falou bem desse treinador, o Anderson. Primeiramente, que o Guanais seja bem-vindo ao Atlético. Ele vai encontrar aqui uma estrutura de profissionais extremamente competente, que vai estar sempre do lado dele, compartilhando as ideias, falando para ele como é que funciona o clube, como é que é o Atlético Goianiense. E com certeza ele vai encontrar um ambiente bem sadio, de belos profissionais aqui, né? Com relação ao Rafael Guanais, é um treinador da nova geração, que talvez o trabalho que despontou ele foi no Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense colocou pela primeira vez no time sub-23 para disputar o Campeonato Paranaense, ele era o treinador e foi campeão, né? Um técnico de bons conceitos, moderno, que tem ideia de ter a bola, de valorizar a bola, e que tem bons trabalhos intensos, e que eu vejo nesse momento, até as 2 temporadas que ele teve no Operário de Ponta Grossa, principalmente nessa reta final, né? Começou bem o campeonato, deu uma oscilada que é normal, e nessa reta final ele fez um excelente trabalho no Operário, e é isso, buscar um nome novo, mas já com conceito e com experiência. Passou por times de expressão, Atlético Paranaense, foi no Cruzeiro também, então ele tem uma rodagem boa, apesar de ser novo ainda, mas com bons conceitos, que dentro daquilo que a gente entende de um treinador, aquilo que o Atlético espera em termos de filosofia de jogo, ele se encaixa perfeitamente. E mais uma vez, que ele seja bem-vindo, que tenha sucesso aqui, e que a comissão permanente, o staff do Atlético Goianiense vai dar todo o apoio, vai compartilhar todas as ideias, vai conversar para que possa ter uma valorização do trabalho, que esse trabalho tenha frutos aí. Ô Anderson, eu me lembro que há 6 anos, de 2018, Fortaleza deu o primeiro passo importante da trajetória dele aqui no Ascioli. Conquistou a vitória sobre o Atlético, foi o acesso, depois veio o título. E assim, os anos passaram, o Atlético também chegou na Série A, desceu. Como é que você vê o crescimento do Fortaleza hoje, um clube de Libertadores, e que recado você dá para a torcida do Atlético, que também já viveu bons momentos, agora o momento não é bom, mas que é um clube que está aí no cenário de futebol brasileiro. Há espaço para o Atlético também, de repente, galgar voos como o do Fortaleza? Com certeza. Eu vejo o Atlético no mesmo processo, né? Isso é construído ano a ano, campeonato a campeonato. A gente vê que em 2024 uma Série A de um brasileiro super valorizada, né? Que o Atlético já pensa sobre isso, que está formando um elenco forte para poder
fazer um belíssimo campeonato goiano, buscando um tetracampeonato inédito, ter uma boa participação na Copa do Brasil e, sem dúvida nenhuma, né, está muito forte na Série B para que a gente possa ter o acesso e, nesse acesso, no final do ano, a gente possa iniciar um 2026 já na primeira divisão e que a gente consiga, né, ter esse momento de primeira divisão um pouco mais prolongado, para fortalecer ainda mais a marca e também permanecer numa Série A, um campeonato de elite do futebol brasileiro, que o atleta já está numa estrutura, já está num posicionamento, já tem um nome no mercado brasileiro de respeito, que merece ficar mais tempo na Série A. Boa tarde, Anderson. Anderson, a gente sabe que o rebaixamento é inevitável, mas você acabou de ressaltar que o clube está montando um elenco forte e se preparando para o início do Campeonato Goiano. O Atlético, nessas últimas 3 rodadas, está enfrentando times que estão ali do meio para cima da tabela. Empatou com o Vasco, mas conseguiu jogar de uma forma agressiva, pressionando o adversário, abrindo um 2-0. Enfrentaram o Fortaleza no Acioli e fechando contra o Bahia. São 2 times que estão buscando vaga na Libertadores, 2 times consideravelmente fortes, mas a gente espera também que o Atlético mantenha a mesma postura. O que você acha que pode se tirar de positivo do resultado dessas próximas partidas? Reeditar esses 4 jogos nós fizemos. 5, né? Atlético Mineiro, finalista numa Libertadores. Né? Vamos lá. Depois veio o quê? Depois do Atlético Mineiro. Veio o Red Bull. Acho que o time mais, financeiramente, aí, que mais investe, um belíssimo CT, uma belíssima equipe, uma empresa. Né? Esse realmente é um time de empresa, uma equipe de empresa. Depois do Red Bull, você pega um Atlético Paranaense, dentro de uma arena, né? Bicampeão de uma Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. O que é o Atlético Paranaense? Nada mais, nada menos. Depois você pega um Palmeiras dentro de casa, brigando para título brasileiro. Sai disso e vai enfrentar um Vasco da Gama, o tamanho de um Vasco da Gama jogando em São Januário, brigando por uma colocação. Depois pega um Fortaleza que, pelo resultado contra o Vitória, ele era candidato a, apesar das chances serem mínimas, para ser campeão brasileiro. Né? E você pega um Bahia e outra coisa, né? O Fortaleza já está classificado para a Libertadores, fase de grupo. E um Bahia milionário do City, Grupo City, com o elenco, não tem nem que se falar do elenco do Bahia. Então, resumindo, não é de meio tabela para cima, não. Olha as equipes que nós estamos jogando. E eu acredito, dentro do que a gente fez aqui, a gente jogou de igual para igual com todas essas equipes. A única equipe que, de repente, a gente podia ter um sucesso melhor foi contra o Atlético Paranaense. Que a gente estava bem no primeiro tempo, controlando todo o jogo e tomou um gol no final. Isso foi, para a gente, foi pesado. Mas, mesmo assim, a gente voltou para um segundo tempo, teve oportunidade, teve bola na trave e, novamente, é que decidiu, para mim, decidiu os 2 jogos, tanto de Palmeiras, que nós perdemos o jogo, como o Atlético Paranaense, individual. Foi ali o menino que estava no Bragantino, do Atlético Paranaense, fugiu o nome dele. Na jogada individual, chutou, fez o gol. Palmeiras, quem que decide o jogo para o Palmeiras hoje? Para mim é o destaque do campeonato. O Estevão. Jogada individual dele, pronto. Fora isso, a gente fala do Atlético Mineiro, time reserva. Olha o time reserva do Vargas, enfim. Vou ficar aqui falando porque é você falar de uma coisa que todo mundo já conhece. Né? Até contra o Palmeiras. Olha o jogo que nós fizemos contra o Palmeiras. O Palmeiras veio aqui, haja vista a entrevista que o Abel deu. A entrevista que o Abel deu, ele falou assim, ó, vamos empurrar o Atlético Goianiense lá, fazer 1, 2, 3, 4. Fizeram um gol e depois assim, vamos segurar porque está difícil para a gente. Muitos viram e falaram assim, fez um gol e recuou. Talvez não foi bem isso, né? Acho que o Atlético Goianiense impôs um ritmo e poderia ter saído com um empate naquele jogo. Né? O Coelho é o Coelho do Atlético Paranaense. E o outro foi o Nicão, não dominou, chutou, questão técnica, pura técnica. Entendeu? E, mais uma vez, contra um Vasco, jogando no São Januário, a expectativa do Vasco era o quê? Pô, vamos pegar o último do campeonato e vamos ganhar aqui dentro. E o que nós fizemos lá é de elogiar e parabenizar esses jogadores. Então, tudo isso em 7 rodadas que nós tivemos aí, que eu falei das oportunidades, né? E eu acredito que nesses 5 jogos o nosso time encaixou bem, melhorou o jogo, teve posse de bola, foi agressivo, foi corajoso. Em nenhum momento nós sentimos acuados dentro do que eu vejo nesses 5 jogos. Né? Então, o que eu vejo assim que nesses
5 rodadas e as 2 próximas, que nessas 2 próximas, respondendo a tua pergunta, a gente tem essas atuações que nós tivemos e reduzir ao máximo esses detalhezinhos, esses errozinhos, que foi a tônica do nosso campeonato. Nós fizemos bons jogos, e em determinado momento, uns errozinhos, umas falhazinhas assim, que custou esse rebaixamento, ou esse último lugar aí, que eu espero ainda até o final do campeonato. Nesse jogo do Fortaleza do Bahia, não terminar em último e não ser a pior campanha do Atlético em pontos corridos. Boa tarde, Anderson Gomes. Luan Alves, representando aqui os alunos da UFG, meus colegas da turma de jornalismo esportivo e também a Rádio Universitário Doutores da Bola. Você, não é novidade para ninguém que você assumiu o Atlético num momento muito complicado, um time que já estava praticamente rebaixado, mas a gente nota nos últimos jogos que o Atlético evoluiu na postura em campo, incomodou os adversários, independente da posição que o adversário estava na tabela. Como você avalia o seu trabalho até aqui, à frente do Atlético Goianiense, e qual postura a gente pode esperar do Atlético Goianiense nesses últimos 2 jogos do Brasileirão? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui, né, no Atlético Goianiense, e que vocês tenham um futuro grande aí pela frente. Exatamente isso. O que voltou a jogar bem? Eu simplesmente peguei tudo que o Jair deixou, o Mancini deixou, o Lousa deixou, e entendendo tudo isso, que todos eles fizeram bons jogos aqui. O Jair teve bons jogos, o Lousa teve bons jogos, o Mancini teve bons jogos. O que eu fiz? Foi exatamente o que a gente fez de melhor com esses jogadores que a gente possa replicar. E foi exatamente isso. Encontrar uma equipe, dar coragem para eles, apesar do momento de caos. Foi exatamente isso que eu falei para eles. É no momento de caos onde a gente encontra as oportunidades. Se no momento de caos a gente baixar a cabeça, esquece. Até falei, fiz uma correlação assim, com relação à pandemia. Muita gente perdeu o ente querido, mas no momento de causa da pandemia, muita gente conseguiu ver possibilidades naquilo. Então, assim, momento de caos, praticamente rebaixado, autoestima baixa, críticas pesadas em todos os jogadores. Esse é o momento de vocês. E dentro daquilo que eu falei, dos 7 jogos. Quem eram os 7 jogos para frente? Jogos que a gente tinha interferência muito grande em título, classificação e outra coisa. Isso é uma situação do nosso resultado que poderia alterar, mas muito mais pela nossa dignidade, profissionalismo, marca Atlético Goianiense, de fazermos o melhor, não possível, fazer o melhor pelo Atlético para somar o maior número de pontos e terminar, como se fala sempre. Até no último jogo eu falei assim, não vou falar mais de dignidade, porque o que vocês estão fazendo ia ser a 5ª partida contra o Vasco. O que vocês estão fazendo nessas 4 rodadas, vocês já superaram essa questão de dignidade. Já visto o que aconteceu. Então, o objetivo nesses 7 jogos era buscar tudo que eles já fizeram de bom, tentar reduzir ao máximo essas falhas que muitas vezes a gente sofreu o revés, ou está ganhando e perdeu e empatar o jogo, caso do Bahia, caso do Vasco, falha de outros jogos, de poder realmente fazer os 7 melhores jogos deles nesse final de campeonato, para que a gente pudesse fazer o menor ponto possível. E assim, sou muito grato a eles, porque tudo que a gente falou em treinamento, eles conseguiram replicar no jogo, eles entenderam perfeitamente e estão fazendo isso, né? O que fizeram aí, até virou meme aí o nosso primeiro gol contra o Vasco, ficar 1 minuto e meio com a bola dentro de São João, jogando com o Vasco e fazer um gol daquele, é assim, fantástico, assim. Eles estão de parabéns pelo empenho, pelo profissionamento, respeito com a marca, com a profissão deles, com os membros da comissão técnica que estão aqui, né, permanente, que vai até o jogo do Bahia, e depois, mais uma vez, que o Guanais chegue aqui e faça um bom trabalho. Beleza, Anderson Gomes, coletiva de imprensa encerrada, agradecendo aqui o pessoal, os profissionais da imprensa esportiva, e também, mais uma vez, fazendo a menção aqui aos alunos do curso de jornalismo esportivo da UFG, que também fazem parte do Doutores da Bola, né, da Rádio Universitária, na pessoa do professor Alfredo e de todos que são estudantes também. Muito obrigado pela presença de vocês. As portas do Atlético estão sempre abertas, tá certo? Obrigado, torcedor atleticano. Obrigado, Anderson Gomes. Boa tarde.